Olá a todos! Seja bem-vindo a mais um Bancada Carioca. Hoje, dia 15 de agosto de 2020. É isso aí. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a escolha de Sofia. Né? Esse filho do arronque-fuça aí que nos governa, finalmente chegou numa encruzilhada. Ele continua sendo aquele fascista raiz que ele sempre foi, ou de repente ele se torna o líder que ele aprendeu a ser nas últimas semanas, né? O bom e velho populista que inaugura obras e dá dinheiro para o povo e é amado e de repente subiu nas pesquisas. É isso. O Bolsonaro descobriu a boa e velha forma de governar o Brasil. Confesso que fiquei um pouco preocupado, né? Porque assim, a gente já teve o caso de um governante que começou como um ditador e terminou como um pai dos pobres. E os eventuais bolsominions que estão nos assistindo, eu não estou falando do Lula, estou falando de Getúlio Vargas. Mas é isso, o cara aprendeu a tomar gosto. Bom, antes de tudo, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Estou aqui com o time titular do Bancada Carioca, Ricardo Dente Lopes, Fernando Mendonça e Rafael Sorrentino. Dessa vez eu falei na ordem invertida, para a gente dar uma variada. E eu, Rico Vilarouca. E vamos começar. O tema hoje acho que vai render quase que o programa inteiro. Também, se não render, a gente tem bobagens adicionais para debater aqui. Antes de tudo, eu queria mandar... Não, vou deixar para o nosso momento do abraço. Bom, de algumas semanas para cá, outro dia tinham computado, acho que o Bolsonaro já estava há quase 55 dias sem ameaçar a democracia. Né? Para o governo é um recorde, e acho que quanto mais tempo ele passar sem ameaçar a democracia, continuará sendo um recorde. Mas o fato é que ele mudou a forma de governar, isso está bem claro para todo mundo. Né? Parou de falar besteira, parou de ameaçar o golpe. O Centrão já chegou com tudo, Ricardo Paes e Barros está lá de líder do governo, né? O homem saiu pelo Brasil fazendo cosplay de Lula, inaugurando obra, até as que não são dele, principalmente as que não são dele, porque as dele mesmo não tem muito. Não tem nada. Enfim, de qualquer forma, isso acabou essa semana com ele conseguindo um certo aumento de popularidade, que se não chega a atingir uma maioria da população, está até distante disso, tirou ele daquele buraco rasíssimo dos 30%, 32% que ele estava. Podemos dizer que Bolsonaro se afastou cada vez mais do seu eventual impeachment. Só que agora ele está diante como eu brinquei antes, da escolha de Sofia. Né? Ou ele volta a ser o Bolsonaro raiz, agrada ao pessoal do Olavo de Carvalho, né? Ao pessoal que, como me disse um taxista outro dia, estava muito decepcionado com o Bolsonaro. Eu falei, mesmo, mas por quê? Porque ele falou que ia fechar o Congresso, o Senado, e não fechou. Então, assim, eu estava muito decepcionado. E, então, assim, ou ele volta a ser aquele destruidor raiz e tal, volta a agradar esse pessoal, esse taxista então vai ficar feliz a beça e tal, ou ele dá um pé no traseiro do Paulo Guedes, que insiste nessa conversa de privatização, arroxo, aumento de imposto, enfim, aquela conversa toda, e cai na gastança, junto com o Centrão e agora com os militares, que também resolveram descobrir que gastar com o povo dá popularidade. Bom, vamos começar essa conversa, temos muita coisa para debater. Vou começar de novo com a Rafinha. Vou começar com a Rafinha. A Fia tá tranquila, tá leve, puxou uma cervejinha. Boa, tá na paz. Tá na paz. Pô, casa do papai, reloginho retrô, cervejinha, tá com tudo para começar isso aí. Calmíssimo. Calmíssimo. Tá otimista. Com Rivotril. Tá otimista com os destinos do país. Eu acho que vamos. O Rafa é o ideal para começar o programa. Entra com tudo que a gente vai, fazendo a contenção. Para que lado? Qual será a escolha de Bolsonaro? Saudações, Rico, Fernando, Ricardo, nossos ouvintes, telespectadores, galera da live aí no Facebook. Pois é.
Os nossos ouvintes não sabem porque não assistiram o nosso esquenta aqui, mas eu estou bem pistola, bem fulo da vida com os rumos do país, mas também pensando bem, eu nem sei também agora se estou tão pistola assim, porque vou explicar. Para mim, o Bolsonaro chegou na encruzilhada que quem prestava um pouquinho mais de atenção sempre soube, desde que ele foi eleito com base numa pauta conservadora nos costumes e ultraliberal na economia, todo mundo sabia que, até vendo a composição dos apoios dele, que uma hora ou outra ele ia ter que escolher. Ou ele abraçava mesmo as bandeiras liberais, econômicas, de arroxo, de apertar o trabalhador, de apertar o aposentado, de cortar no social, ou isso tudo, né? Fazendo isso tudo, esperando um aporte internacional de dinheiro para tirar o país do atoleiro, ou ele seguia o receituário dos militares, né? Que são os governos que ele tanto pega como exemplo de virtudes e acerto no país, que era o principal ponto positivo dos governos militares, que era o investimento público, né, do Estado, um Estado forte, tocando a economia com o setor privado vindo junto, mas com o Estado sempre à frente, como uma locomotiva, fazendo grandes obras públicas, integração nacional, tudo isso. E parece que demorou, mas agora ele vai ter que tomar a decisão, e eu acho que já ficou muito claro qual caminho que ele vai tomar, para desgosto do nosso amigo Paulinho Guedes Gogó. Ele vai tomar o caminho do investimento, do Estado grande, né? Do investimento estatal para tocar a economia, principalmente depois que ele encheu mais ainda o governo de militares. Com certeza isso daí teve influência. Os militares estão vendo o governo apanhar de todos os lados, da oposição, da mídia, até dos até aliados. da população mesmo. Até dos aliados, está apanhando até dos aliados. Perdendo aliados, o Bolsonaro caindo nas pesquisas, e o país não saindo do atoleiro. Isso mesmo antes do corona. A gente sabe que esse dinheiro internacional não estava vindo e nem vai vir. Agora, então, nem vai vir de jeito nenhum com o coronavírus. Então, eles pensaram, vamos pagar o preço político por algo que nem resultado vai dar lá na frente. Então, meio que se atropelando, o Bolsonaro percebeu, primeiro com o auxílio emergencial, que ele nem queria, o tempo inteiro. Acho que foi o Ricardo no último programa que falou que ele até explora muito mal politicamente o auxílio emergencial, mas que acabou por uma necessidade da população que precisa desse dinheiro, ficando colado a ele, porque realmente o dinheiro vem do governo federal. Somado a isso, a gente teve vários casos de corrupção de hospitais públicos, de licitações que não ocorreram e desvio de verba e tal. Aqui no Rio, então, veio enlouquecidamente com esses hospitais de campanha malucos aí que o governo estadual, principalmente, deixou roubar à torta e à direita e nem entregou os hospitais. E, mal ou bem, não tem nenhum escândalo de desvio de dinheiro do governo federal. Então, o cara que acompanha menos a política pensa, o Bolsonaro está ajudando o pobre com o auxílio emergencial, não está roubando, e ele pode ser meio burrão, pode ser meio esquisito, mas ele é bem intencionado. É isso que as pessoas estão vendo. E é por isso que ele está crescendo, principalmente no eleitorado mais pobre, e no eleitorado nordestino, que é o eleitorado do Lula. É um eleitorado que não se imaginou muito que ele pudesse crescer, e ele está crescendo em cima desse eleitorado. Eu acho isso um caminho bom para o país, o Bolsonaro tomar esse rumo do Estado grande, do investimento público. Claro, depende de como ele vai fazer. Pode ser horrível, mas eu tenho a impressão de que vai ser bom para o país, melhor do que essa guerra política malucada, principalmente essas agendas antipobre que a gente veio tendo aí desde o início do governo Bolsonaro.
Só que isso é bom para o Bolsonaro também, e eu acho que pode afetar aí as eleições de 2022, até porque a gente tem uma oposição que não se entende e que pode entregar de bandeja aí para o Bolsonaro uma reeleição. Por isso que eu fiquei decepcionado, mas depois pensando bem para o país, isso aí pode ser bom, então me acalmou um pouco. Mas vamos ver o que vocês acham aí. Eu vou parar você um pouquinho agora, porque eu sei que tu ainda tem muito para dizer ainda. Porque daqui a pouco a gente vai chegar nesse reflexo de 22. Eu acho que a gente precisa esmiuçar um pouquinho melhor as razões desse crescimento. Que ele mudou de rumo, ele mudou, isso é um fato, né? Daqui a pouco a gente vai analisar por que o outro rumo seria o caminho do abismo para ele, as razões pela qual esse resultou positivamente para ele, mas, antes de tudo, eu vou perguntar para o ex-futuro funcionário dele, Ricardo. Paulinho Gogó vai deixar isso acontecer? Agora é hora de pedir emprego para ele, hein, Ricardo? Fala, você se lembra. Não, porque é o seguinte, deixa eu dar o preâmbulo que eu ia dar para o Ricardo, porque é o seguinte, quando ele mudar o rumo e eventualmente precisar se livrar de Paulinho Gogó, automaticamente o mercado vai ficar contra ele. E ele já pegou toda a equipe dele que saiu e já posicionou no mercado. Ele botou no ex-banco dele, já foi, todo mundo já está, apesar de ter uma quarentena de 6 meses, que é menor que a quarentena da pandemia do Brasil, assim, todo mundo já saiu do governo posicionado nos mercados de investimento. Então, assim, quando ele chutar o Paulinho Gogó vai para o outro lado do exército, que vai bater nele, provavelmente. Mas, enfim, volto à minha pergunta. Paulinho Gogó vai deixar isso acontecer? Não, eu acho que o Paulinho Gogó é questão de tempo, porque, assim, se você olhar, não vou nem falar para onde que foram essas pessoas, mas saiu o Mansueto no mês passado, saiu o Salim Matar, sei lá. Matar. O Bolsonaro é matar. Salim localiza, né? Salim localiza, exatamente. Pois é, então, assim, tá saindo aos poucos. Tá tendo uma demandada. Quem não tá vendo, não quer ver. Não, né? Salim Matar foi o cara foi o pior custo-benefício desse governo, porque é o cara que era secretário de privatização, não privatizou nada. Então, assim, cata um ano e ganhando salário para nada. Ele criou uma estatal. Pois é. É o pior custo-benefício do governo Bolsonaro disparado. Assim. E saiu atirando. E saiu atirando. Criticando, falou que não deixava ele privatizar. Não tem muito jeito. Isso aí, como já se falou, é uma encruzilhada. Ou você vai para o que o Paulo Guedes chama de gastança, você vai quebrar o teto, vai começar a gastar, e não tem jeito, porque vai ter que gastar. Se vai fazer política pública, é política pública, tem que gastar. Tem que botar dinheiro na mão do povo. E ele viu que funciona. Para se reeleger, o que funciona é inaugurar a obra e dar dinheiro. Sempre funcionou. Isso é uma fórmula conhecida. Para se reeleger, podemos discutir, mas para ganhar popularidade é tiro e queda. Não, mas isso depende do momento da foto. É porque, assim, eu não acho que ele vai se reeleger pelo simples fato de que não vai conseguir manter essa política pública nesse patamar. A verdade é que ele agora, o que eu falei numa live passada, ele agora percebeu e reverteu isso a favor dele. Ele estava dando R$600, R$600 é muito dinheiro, pode não ser para a maioria dos nossos ouvintes aqui, mas para quem recebe faz muita diferença, e ele começou a capitalizar como se fosse uma coisa que ele fez, e é o que o Rafinha falou. Bom, é do governo federal mesmo, então capitalizou para ele. Foi lá inaugurar a obra. Inaugurar a obra é sempre bom. Obra de água, obra de saneamento. Ele vai lá, inaugura. E aí o discurso que vem é o seguinte: foi só não roubar que passou a dar dinheiro para as pessoas e que passou a terminar a obra.
Não é verdade, mas é uma narrativa. Ele está explorando a narrativa. E é uma narrativa fácil. E é uma narrativa fácil. É uma explicação fácil que as pessoas adoram, entendeu? Exatamente. Não interessa se não é verdadeira. Não, até porque... Não, a realidade... Gente, a gente tem que entender que a realidade não tem a menor importância. A realidade não importa. O que importa é o discurso. E como aquele discurso cai. A realidade não vem ao caso. Que é o caso de Paulinho Gogó. O Paulo Guedes, ele é um vendedor de sonho, é um vendedor, ele vende castelo, ele sempre foi bom vendedor. E vendeu essa coisa do liberal, do não sei o quê. Só que ele esqueceu que o governo, para você fazer política, isso não é que nem você mandar no seu banco. Você não pode... A democracia tem um problema. E essa gente odeia a democracia. Dá trabalho, né? Dá muito trabalho a democracia. Dá trabalho, porque você tem que dialogar. Se você trabalha no banco, se o cara chega no Itaú e diz, olha, agora gerente personalité vai ter que lavar banheiro. O gerente ou vai lavar banheiro ou vai pegar o boné e vai ter que pedir demissão. Na democracia isso não existe. E o que eles gostariam de fazer é isso. Eu vou fazer isso aqui. E o Congresso bate palma. Aí o taxista está certo. Pô, não fechou o Congresso? Não fechou. E não dá para fazer o que você quer. Não é assim que funciona. Então, assim, isso foi uma desilusão que o Paulo Guedes teve, porque ele achou que ele estava no banco dele. Vou fazer um negócio aqui, cheque em branco, todo mundo vai passar, boto granada no bolso, aquelas metáforas que ele gosta. Ele acreditou na história do Posto Ipiranga, né? Ele acreditou nisso. Keynes 5 vezes no original. Assim, ele acreditou que ele era capaz de resolver a parada no gogó. Por isso que eu chamo de Paulinho Gogó. Pô, não dá. Tem que entregar a reforma, tem que negociar. Aí o cara faz... Todas as reformas que ele entregou eram piores, até só do ponto de vista liberal. Eu estou falando do que ele se propôs. Eu nem estou falando de coisa que isso é porque o cara é esquerdista. Não, no que ele se propôs era pior. Ele fez uma proposta de reforma tributária ruim, apresentou, queria cheque em branco. Não funcionou. Ele é ruim. Não é, a ideia é a ideia. Tá? A ideia dele foi o que ele propôs. É liberal, é isso, é aquilo. Agora, ele é ruim no trato, ele não conseguiu administrar isso. Vai sair do governo, eu não tenho dúvida. Fica sempre indo, voltando, aí pronto, mas daqui a pouco sai. Quando a Carla Zambelli cravar que ele fica, eu tenho certeza que ele sai. Olha, aquela fala que ele fez essa semana, que parecia um alerta, assim, olha, estão levando o presidente para um lugar onde ele sofrerá o impeachment. É aquela fala do cara que não está sendo ouvido. Né? Porque se ele, em vez de ligar para o presidente e falar isso, ele vai para uma coletiva e fala isso com quebra-queixo, é porque ninguém está dando a menor atenção. O que ele fez? Ele cuspiu no chão. Né? Ele falou, daqui não passa. Se passar desse cuspe aqui, o couro come. É isso que ele fez. Agora, ele vai ficar fazendo isso, ele vai ficar de embate com o Bolsonaro, e quando o ministro cospe no chão, você tem duas alternativas. Ou você concorda e não passa, ou você tem que mandar embora. Então é isso. Ele está o tempo todo. Já não é a primeira vez nesse governo que ele passa uma risca e diz daqui não passa. Até por isso não vai dar certo, né? Até por isso não vai dar certo. Pode rodar. Porque esse novo Bolsonaro, porque houve uma mudança no Bolsonaro, que enfim, está diferente, a gente sabe disso. Esse novo Bolsonaro pode não aguentar isso e pode ir para o lado da economia dos militares. Quem viu aquela reunião que foi divulgada, viu que os caras tinham lá um PAC. Né? Aquela reunião, os militares estavam mostrando lá o programa de crescimento deles lá, e o Paulo Guedes não estava satisfeito. Quem conhece, quem olha a cara dele, ele não estava satisfeito. Ele foi lá, chamou de burro, ele chamou o cara de burro. Olha, não fala isso, que isso é feio. Plano Marshall, quando o Milico usou o general Braga Neto, que também, vou te contar uma coisa, um rápido adendo. General Braga Neto é um cara que eu imaginei lá antes dele entrar, quando ele estava para entrar, eu falei assim, cara,
esse aí tem cara de ser aquele milico que vai dar uma segurada na onda. Meu irmão, é um estrupício, meu. Caralho, porra, meu Deus do céu. Não tem. O milico que vai dar uma segurada na onda não está no governo. Não está. É o alto oficialato. A galera que está ali crescendo é a galera da parte mais ideológica. Da mamata, né? Porque assim, é a galera que quer o carro oficial, que quer o gabinete. A galera técnica pesada das Forças Armadas, quando está no governo, está em papéis menores. Mas aí, resumindo aqui, para não ficar muito longo. Então, o que acontece é isso. Ele está sendo, há muito tempo, fritado. De vez em quando, o Paulo Guedes está sendo fritado. De vez em quando aumenta o fogo, de vez em quando abaixa o fogo. O time dele já correu, disse, Paulo, não dá para jogar, nós não vamos entrar, vamos sair fora, isso aqui não vai dar certo e tal, e está saindo. É a questão de tempo até ele ter a medida, porque ele é vaidoso, então ele também não vai simplesmente pegar o boné e sair fora e sair como vilão. Ele vai jogar ali dentro. Agora, eu não sei, não acredito que continue, porque não dá. É impossível você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, vai ser difícil. Vai ter que botar outra pessoa ali. Eu vou te falar, eu acho que eu vou fazer um comentário, uma provocação e vou jogar para o Fernando. Que é o seguinte, eu acho que o problema é que essa cuspida de chão que ele deu essa semana, além de... a gente já saberia que não daria certo. Mas como ele já usou essa cuspida de chão umas 17 vezes lá atrás, né? Já esse papo de, não, se não for rolar, eu vou embora. Então, assim, porra, a gente está num momento em que nem o lado deles, nem os liberais acreditam mais nisso. Então, assim, né, o Pedro e o Lobo, Paulo Guedes gastou demais essa cartada. Então já não vai funcionar. Já foi a do desespero. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que é uma coisa que a gente até estava repetindo no Esquenta como expressão, e o Rafinha já falou, você também já falou, e aí me deu que assim, o Bolsonaro mudou. Assim, eu acho que ele não mudou porra nenhuma. Ele mudou, claro, ele mudou a atitude, né? Mas assim, é porque eu me lembrei que é o seguinte, a mudança de atitude dele não foi uma coisa gerada pela reflexão do país. Foi prender o Queiroz. Tu tá agarrado aqui, pegaram você pelo saco. Aí ele ficou quieto. Aí, quieto, ele foi obrigado a, vai por ali, vai por aqui, né? Enquanto ele articulava lá para botar o Queiroz em casa. E aí as coisas foram andando. Tá vendo? Uma semana que tu não fala besteira, já estão te elogiando, já estão dizendo que você mudou. Né? E ele meio que, olha, por aí funciona. Né? E aí ele acho que tomou gosto, acho que ele entendeu, tomou gosto. Espero. Deixa eu só acrescentar uma coisinha. A agenda do Bolsonaro, a gente não pode se esquecer que a agenda dele não é da economia, não é não é de política pública, não é nada disso. Ele precisa se proteger do impeachment e proteger os filhos dele. Essa é a agenda. Não, ele usou tudo vem dessa agenda aí. Aí ele percebeu, e foi orientado, evidentemente, que quanto menos ele falasse besteira, menos provocava, menos marola ia ter nessa agenda, porque essa é a agenda que importa para ele. Sim, e ele... É uma consequência. Aí ele está vendo, isso aqui é um bom caminho, isso aqui é um bom caminho. Agora, a agenda principal é se proteger. Não, e vou te falar uma coisa, ele outro dia cometeu uma... Como é que chama? Caramba, quando você fala uma coisa... Um ato falho. Ele outro dia cometeu um ato falho que é a prova de que ele só pensa nisso. E foi a última declaração que ele deu sobre a questão do vírus. Acho que foi agora, quando estava para morrer 100 mil, né, outro dia, que o cara ele falou assim, ele já mais, né, bola mais baixa, ele estava até com alguém do governo do lado, que agora não me recordo quem era. E aí ele falou assim, não, pois é, então, o vírus está aí e o que a gente tem que encontrar é uma forma de se safar. Eu fiquei pensando assim, se safar não é o termo exato, né? Porque... E aí eu falei, cara, é o que ele faz a vida inteira. Ele se safou do atentado lá quando ele era militar, ele se safou quando ele foi num programa de televisão e falou que tinha que matar 30 mil, tomou um esporro lá, falou, não, liberdade de expressão. Ele se safou do processo de racismo, do processo de
incitação ao estupro. Ele vive se safando. E a bem da verdade é o seguinte, esse safado, o safado acabou de se safar de novo. Assim, porque ele estava numa espiral aparentemente sem volta. E ele se safou de novo. O filho da puta é uma fênix. Assim. A gente ainda vai conversar sobre isso, só que eu também... Apesar de eu achar que ele está num caminho bom, eu não tenho certeza se ele já se safou, não. Não, também não tenho essa certeza, vai ter, não. O fato dele ter que pegar um caminho, ele não pegar o outro caminho vai gerar efeito. A gente só não tem certeza qual vai ser ainda. Não, eu também acho que é o seguinte, ele não está com nada garantido ainda. Mas, de qualquer forma, mesmo no instantâneo, você não acreditava que ele ia conseguir 12 pontos de subida nessa altura do campeonato, entendeu? Para mim é tudo enfim, tudo é muito momentâneo, muito instantâneo. Não dá para se fiar nisso aí, não. Estamos nesses tempos. Falar aí, coitado, quem não fala, Fernando. Deixa eu jogar para o Fernando assim. Aí, Fernando, a minha dúvida é a seguinte: você que está bem mais, você que vivencia a política, né, com mais o seu dia a dia, né? Como todo mundo sabe, o Fernando está em campanha para vereador. Pré-campanha, pô. Desculpa, pré-campanha para vereador, verdade. É uma pré-campanha. A campanha oficial não começou. Desculpa, é porque a gente está em agosto. Eu esqueci que a campanha começa mais tarde esse ano, né? Não está. Exatamente. É porque em tempos de não pandemia, a essa altura já estaria, né? Mas, Fernando de Schrödinger. E aí é o seguinte, ele encontrou a forma de governar, assim, esse populismo rasteiro que está sustentando o Bolsonaro, aparentemente, porque a gente ainda tem outras questões para discutir aqui, mas esse populismo rasteiro do inaugura a obra, mesmo que não as suas, né? Dá R$600 para o povo, isso é a fórmula, né? Isso ainda funciona no Brasil de 2020? Vai funcionar até 2022? O que você acha? Desculpe, e o mais importante, tem influência na eleição de dezembro? Sim. Antes, só um abraço a todos do bancada que estão nos escutando, que agora é momento da minha fala oficialmente. É a fórmula que sempre existiu no Brasil. Na verdade, o Bolsonaro vence propondo não seguir o que sempre foi feito, que é composição, diálogo com os partidos, troca-troca, bota o centrão aqui, aí faz aquele esqueminha aqui, acolá, é o que sempre funcionou. Inaugurar a obra pública, cortar faixa, é o que sempre funcionou. E você, né, de alguma forma, transferir renda diretamente à população na verdade, uma descoberta que veio lá no PT. Ele está copiando a fórmula Lula-PT de governar. Ele percebeu que a tal da nova política, liberais, é bolhufa, não funciona e nunca vai funcionar no Brasil. O que o povo quer saber é como, né, o serviço público, o governo ajuda no dia a dia dele, é o que o povo quer saber. E é uma coisa interessante que nós vivemos uma bipolaridade no Brasil, porque essas semanas aí saiu uma pesquisa do Instituto Liberal botando a culpa do problema do Brasil nos servidores, que gasta muito com servidor, é um absurdo. O povão é mesmo, gasta com servidor, é um absurdo. Na verdade, essa crítica nasce da falha do serviço público, da prestação. E o povão não se liga que a falha de prestação do serviço público é justamente porque tem pouco servidor. Aí quem está lá leva a culpa. Às vezes ele paga o pato da falta de estrutura. Mas o povão olha para o serviço público, o Estado olha para quem? Ele olha para o servidor, para o atendente, para o médico, para o bombeiro, para o policial, para o professor. É quem está na frente dele, né? É a famosa teoria do órgão, do direito administrativo. Você olha para o cara ali é a administração pública para você e acabou. Então, o servidor acaba pagando essa conta. Ao mesmo tempo, essa mesma população que faz essa reclamação de ter que acabar com o servidor, ter que acabar com a burocracia, ter que acabar com o Estado, fica muito feliz quando recebe o dinheiro do Estado na conta. É o Bolsa Família. Nós estamos falando aqui do Bolsa Família. Que não estamos dizendo que é ruim. Como o Rafael falou. A verdade é que é bom para o país. Eu acho que está mais que comprovado que um programa de renda mínima universal vai acontecer no mundo. Não é só no Brasil, não. O mundo inteiro vai acontecer. Não tem jeito. Eu queria já cobrar aqui dos CEOs e CFOs da bancada Carioca Records, cobrar esse assunto aí da renda mínima, hein, que vai render um programa muito bom. E eu estou virando um fã da renda mínima. Eduardo Suplicy, Suplicy eterno. Grande defensor da renda mínima aqui no Brasil.
É A uma realidade. minha renda está mínima. A minha ficou agora. Por motivos O fato é de que assim, legislação, ficou agora. a renda mínima vai se fazer necessária de alguma maneira. Não tenho a menor ideia de como. Não tem. Então, se vocês terem uma noção, a renda média do brasileiro era de R$400. Média. Tinha gente que não recebia nada, que se fizesse R$50 no mês era muito. Do dia para noite, os caras começaram a receber R$600. Um dinheiro que o Guedes não queria dar, que o Bolsonaro não queriam dar. Eles enrolaram até o último momento para enviar o projeto, falando, gente, vocês têm que transferir uma renda, porque a economia vai cair. Não queriam. Aí, quando o Congresso começou a se mexer, proporam R$200. Aí o Congresso já estava, o Rodrigo Maia estava botando a coisa para frente, fizeram um plano de 500. Aí o governo, não, então bota 600 para poder dizer que ele participou do processo. Ele aumentou. Então, assim, mas a verdade é que pro povão, esse processo não importa. O que importa é que o dinheiro está vindo do governo federal e a narrativa fácil é falar que é o dinheiro do Bolsonaro. Assim como no Bolsa Família, a narrativa fácil era dizer que era o dinheiro do Lula. E aí você cria um vínculo. E nessa pesquisa Datafolha, que emocionou muita gente, inclusive nosso amigo Florentino, que ficou desestabilizado. Deixou o Rafinha feliz, animado. Já está na 15ª cerveja. Já... Eu estou até agora preocupado. Já até acabou aqui, ó. Não sabia que o meu amigo estava nesse estado de espírito, né? O cara veio de vermelho, Fernando. Até de vermelho, está marcando posição. Não, revolução. Ele quase que pensou de revolução. Tem nada disso, não. Tem nada disso. Então, essa Datafolha que mostrou uma subida na aprovação, mas detalhe, subiu o índice de ótimo bom, mas a confiança do Bolsonaro não subiu. Isso que é o mais interessante, não subiu a confiança nele, tá a mesma coisa, só o ótimo subiu. Aí quando você vai estratificar, claramente subiu entre o trabalhador informal e o trabalhador com renda menor. Então, claramente foi um efeito do auxílio emergencial. É o nosso povo. Nosso povo comprou uma narrativa de Estado mínimo sem entender o que é, mas na prática ele adora Estado. Brasileiro adora Estado. Gente, mas não é só brasileiro. Aí isso é uma crítica. Todo mundo. Porra, toda a população adora Estado, gente. Não existe população. Estado. Imagina. Olha só, não, assim, as populações... Desculpa. Não é que adora Estado. É porque... Calma aí. É rapidinho. Vai, Ricardo, depois Rafael. Vai. Não é que adore Estado, é porque quando precisa de Estado, né, e os mais pobres são quem mais precisa, os que mais precisam de Estado, faz muita diferença. Então, assim, isso em qualquer lugar do mundo. Nos Estados Unidos, os caras que querem Estado são os caras que estão ferrados lá, pô. Quem não vai querer? E não é questão de mordomia, porque também que isso que foi pregado por esses liberais de goela aí, que era como se fosse assim, tudo uma maravilha. Aquela história do cara receber R$100 de Bolsa Família. Ah, esse cara não vai querer trabalhar. Como que o cara não vai querer trabalhar, cara? Por causa de R$100? Então, se você der R$100 para o cara não quer trabalhar, pô, todo mundo quer trabalhar. Agora, às vezes você não consegue nem o mínimo para trabalhar. E aí você precisa de Estado. Vai lá, em relação a essa coisa do Estado, as populações que se dão ao luxo de dizer que não precisa de Estado, etc., são as que já têm o mínimo do Estado. É a população que tem casa, que tem escola pública, que tem saúde pública. Aí, realmente, você não precisa do Estado. O Estado já está te dando o básico, você não precisa de mais Estado. Agora, quando você não tem nada... Quando você mora num lugar que não tem saneamento, que não tem água encanada, que não tem nada, ou quando você o Estado, a única figura do Estado que chega perto de você é o policial para te dar uma cacetada e mandar você continuar andando, é claro que você quer Estado. E não é só o pobre, o rico adora Estado. O rico, não o nosso rico, né? A classe média e a classe média alta adoram Estado. É só você ver os bairros ricos. Os bairros ricos têm Estado presente o tempo todo. O bairro rico tem o asfalto mais lisinho, tem o guarda na esquina. O bairro rico tem o metrô, tem o ônibus. Então, gente, todo mundo quer isso, gente. O ser humano quer o mínimo. Federal, né? O rico quer a Universidade Federal para o filho. Gente,
Gente, isso é que nem sabe o quê? Eu agora não vou me lembrar exatamente de todos os dados, porque eu já pesquisei isso com mais profundidade na época, vi que era uma besteira e abandonei para cá, apaguei do meu HD. Mas você lembra daquela moda da escola austríaca? Né? Assim, a escola austríaca deve ser um troço nem a Áustria aplicou. Não, exatamente. É um troço tão maravilhoso que a Áustria fez tudo ao contrário. Então, assim, porra, que nem, como diz, que é, assim, se tu não ganha nem em casa, tu vai ganhar fora. Que porra Fala aí. Agora, não, para fechar, e aproveitando os ganchos de vocês, agora o ponto é o seguinte, que para mim, claramente, a fórmula está aí, todo mundo sabia que essa era a fórmula, que era centrão, era auxílio, distribuição de renda, transferência de renda, Bolsa Família da Vida, que era inaugurar obra. Claramente, o Bolsonaro vai nessa linha porque ele vai trocar o eleitorado crítico, classe média, que tem Estado, tem tudo, e vai botar o povão, que tem muito mais gente, e garante uma reeleição. Vai ser muito louco ele entrar como um Bolsonaro liberal e talvez eventualmente ser reeleito como Lula. Isso vai ser muito doido, coisa de Brasil. O Brasil é muito maluco. Olha, eu acho que ele vai tentar segurar o eleitorado dele nos costumes. Eu vou te falar. Sabe o que acontece? É porque para segurar o eleitorado dele nos costumes, não é que isso é incompatível com a linha populista. Mas é porque, assim, aí ele começa a criar conflitos que aí atrapalham a linha populista, entendeu? Então, assim, não é fácil, não. Isso aí não é fácil, não. Vai ser difícil. A pauta de costume no Brasil só pegou porque estamos mal economicamente. Tem que ter suporte no bolso. Tem que ter suporte no bolso. Agora, o que eu acho que pode colocar, gente, senão eu nunca consigo fechar, mas deixa eu fechar só isso. O único ponto é o seguinte: uma coisa é certa, que o Guedes vai acabar saindo, que ele vai ir na linha dos militares, que é o que todo mundo previu quando ele ganhou, que em algum momento isso ia acontecer. Agora, os liberais estão saindo desmoralizados desse governo. Até o liberal de internet, aqueles adolescentes que viu um vídeo do MBL, esses acabaram. Galera da escola austríaca, essa galera da escola austríaca. Desmoralizados. E é isso que o pessoal no Amoedo, no MBL, percebeu, que eles vão sair no chão, destruídos, por isso que eles batem todo dia no Bolsonaro, que perceberam que eles vão ser que nunca se aplicou o que eles queriam que aplicasse, e vai se botar a culpa deles da coisa não decolar. Então, e vai ser bem feito, porque apostaram em alguém que nunca foi liberal um dia na vida e acharam que iam empurrar a goela abaixo dele. Bem feito. E convenhamos, liberal de rola, né? Porque assim, eu nunca vi assim, a agenda liberal brasileira é só ferrar pobre. É só ferrar pobre. Assim, né? Tipo assim, não é gerar emprego. Assim, não é gerar emprego, não é imposto progressivo, imposto escalonado, não é assim. Não, é só ferrar pobre. Aí, assim, aí tu ser rico e liberal desse jeito, aí é mole, aí todo mundo faz, entende? Eu não vi nenhum liberal reclamando da política do Lula de empresas campeãs nacionais. Exatamente. Ninguém reclamava disso. Exatamente. Eu tenho um ditado. Liberal no Brasil tem uma regra, né, regra que nem a pessoa um dia vai morrer, é uma regra do Brasil. Liberal do Brasil no poder aumenta imposto. Vai ter CPMF, vai ter aumento de imposto. Vai ter. Cara, e é bem, como disse o Florentino, bem feito. Olha. Bem feito. Todo mundo avisou. Bem feito. Ricardo, tu quer falar um negócio? Agora, aí eu fiquei pistola agora. Negativo. Tá pistola, Fernando? Tá pistola? Eu vou dar o caminho para os liberais conseguirem se defender. Esses liberais, esses meninos aí, MBL, isso aqui. Isso essa coisa do auxílio emergencial é uma proposta liberal. A gente tem que adotar esse discurso. Renda mínima é liberal, gente. É liberal, Você injetar o dinheiro direto em quem vai gastar. Isso é uma proposta liberal. Agora, foi feita no susto. E esse é o problema. O problema não é ser liberal, o problema é não ter projeto. Não tem projeto de nada.
não sabe o que está fazendo. Agora eu vou te falar uma E coisa. aí fica repetindo as coisas e fazendo. Fez uma. É aquela coisa que eu vou voltar no Paulo Gogó. Parece que eu tenho mágoa do cara. Não tenho, gosto do cara. Tem o cabelo parecido com o meu, se o meu caísse. Pô, agora, o cara faz umas propostas de maluco. Faz uma reforma que beneficia banco. Que maluquice é essa? E taxar livro. Taxar livro. Pra quê? Pra quê? Quanto é que ganha? Eu não entendo. Essa coisa do livro eu não entendi. Não. Quanto é que ganha de imposto? Dá o que isso aí? Dá bilhão com B de bola? Dá bilhão? Não dá bilhão e você mata a própria indústria, porque a galera não vai comprar. É simples assim, cara. Não vai. Eu fico imaginando, o cara falou assim, cara, vamos taxar uma coisa que seja muito produzida, muito consumida no Brasil. Já sei, livro. Porra, cara, não é possível. Vamos taxar livro. Porra, não é possível, cara. Assim, tipo, E aí, isso parece. Você dá um montão de pedra na mão de quem critica à toa, por nada. Parece aqueles boicotes da esquerda. Que tem os boicotes dos nossos amigos. Vamos falar sério agora, vamos falar a verdade. Tem uns boicotes que você também. Eu não vou mais para não sei o quê. Eu nunca vou parar de comer caviar. Meu amigo, tu nunca comeu caviar, não sabe nem como é. Então, assim, você não pode fazer esse boicote. Boicote ao madeiro, né? O malandro ganha R$ 1.500 por mês e vai fazer boicote ao madeiro. Não pode boicotar. Madeiro nunca mais. Madeiro nunca mais. Aquele negócio madeiro, coco, tem o outro lá, como é que é? Coco bambu. Eu nunca fui nesses lugares. Como é que eu vou boicotar? Eu já boicoto desde que eu nasci, porque eu nunca fui. Não vou, não gosto. Vou boicotar o Romero Brito. Não vai boicotar nada. Rapaz, você sabe que eu perguntei? Eu perguntei no Twitter e me responderam. Eu vi o negócio da mulher quebrando lá. Eu falei assim, porra aí, quebrar um Romero Brito, porra, mas quanto é que é muito caro? Quanto é que custa? Aí a mulher falou, $380. Aí eu falei, porra aí, é caro. É caro. Não, é caro. Eu vou gastar $380 no Romero Brito? Jamais. Mas, se você pensar assim, em termos de anos de terapia, não está tão caro. Mas ele não vai saber, cara. Compra uma réplica, porque tu já vai quebrar. Quando chegar perto dele, tu já quebrou. Eu não vou comprar nenhum Romero Brito, nem réplica, nem nada. Mas, assim, mas é a questão do boicote. Não dá para boicotar se você... Eu só posso boicotar. Eu estava pensando, o que eu posso boicotar? Pô, o quê? O supermercado? Eu vou boicotar? Vou morrer de fome. Saponáceo cremoso. Posso pegar uma marca, né? Pegar assim, esse supermercado eu não vou. Eu já faço isso, pô. Mas agora, vou boicotar o metrô também. Não vou só de ônibus. É só isso que dá, gente. Agora, deixa eu aproveitar esses ganchos aí do Ricardo para a gente ir uma outra linha do papo, porque o Ricardo falou uma coisa no início e é o que eu estou pensando também. Também falou da questão dos boicotes da esquerda, essas teorias da esquerda que não tem muita coisa com a realidade. Tem muita gente com esse discurso achando que quando acabar o auxílio emergencial vai tudo voltar ao normal, que a popularidade do Bolsonaro vai despencar, que ele vai ser impeachmentado. Gente, não é assim que funciona a coisa, não. Até porque uma coisa que eu sempre tenho dito é que a questão do Bolsonaro não é racional, é emocional. Ele consegue se conectar com o cidadão médio brasileiro que tem aquelas coisas conservadoras loucas dele, de bandido bom, bandido morto, que o cara da favela vou dar para você, Ricardo. Que o cara da favela não consegue um emprego melhor porque ele não estuda. Então, ele fala para essa galera. Isso é puramente emocional, não é racional. Então, quando ele dá um motivo minimamente racional, mesmo que não faça lá muito sentido, a galera já pega isso e usa para justificar o pensamento dele. É o famoso viés de confirmação. O que a galera quer, a galera não quer a verdade, quer alguma coisa que justifique ela a defender o Bolsonaro. Então, o auxílio emergencial pode estar sendo um pouco isso. O Bolsonaro, eu vou falar, usa táticas de persuasão do Steve Bannon, que eu chamo de muro de Trump. Ele exagera algumas coisas para chamar atenção, mas dizer que ele é um cara bem intencionado, como o Rafael disse, e se preocupa com algumas coisas. Cloroquina. É uma maluquice. Cloroquina não cura nada, piora, está comprovado cientificamente. Mas a pessoa diz, não, mas pelo menos é sinal que ele está preocupado, né? Tem que reabrir o comércio agora, para ontem, não vai quebrar a economia. Não dá por causa da pandemia, mas aí o cara fala, não, mas está mostrando que ele está preocupado com os empregos. Isso é estratégia. Olha, e aí, o progressista cai nessa de não entender isso e fica, não, mas
teoricamente, mas se você vê os dados, é que nem o Rodrigo Maia, que botou esse auxílio emergencial achando que ia cair na conta dele. Não cai, filho. A briga não é pela verdade, gente. Não, e aí... Eu falei aqui, a verdade não tem importância. A briga é pelos corações. Olha só. Brizola já falava isso, gente. Pelo Olha só. amor de Deus. Eu vou falar, concordo gênero, número e grau com você. Vou só falar o seguinte. Briga pelos corações. Exatamente. Vou falar só o seguinte. Você lembra que no Esquenta a gente ficou debatendo as razões da subida de popularidade? Eu falei, não, tem um negócio que eu vou falar no programa. Hã? Guardou. Esse é o momento. É hora de brilhar, vai. Brilha. Vai, brilha, palhaçada. Que palhaçada. Vai lá. O quê? Interrompi aí. É o seu momento de brilhar. Fala que tu guardou para o momento do programa. Não, só o seguinte. A gente tinha falado, o auxílio, beleza, eu não acho que é o principal, não acho que quando acabar ele cai imediatamente, mas é um fator. Essa questão da caça aos governadores ou aos concorrentes políticos dele, no que ele está usando a Polícia Federal. E aí tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, o governo federal em si não está fazendo nada, né? Tinha um X para gastar, gastou 30% só e tal. Então, assim, daí realmente você não vai conseguir acontecer nada, nenhuma acusação de corrupção. Agora, é muito fácil, no meio de uma pandemia, você acusar um concorrente ou um governador, que não seja bom, enfim, alguém de superfaturamento. Ou alguém acha que em 2020, depois da pandemia ter começado, alguém comprou um respirador pelo preço que ele custa de verdade? Uma EPI. Não. O cara que pagou barato pagou 5 vezes o preço. O que pagou barato. Então, assim, é muito fácil você chegar e usar uma Polícia Federal, um Ministério Público. O Ministério Público não é tão dele, mas a polícia ia lá, comprou um respirador por 10 vezes o preço. E aí, rapidamente, a Polícia Federal já está entrando. Eu só não passo a mão no Witzel, não passo a mão no bom sentido, né? Eu só não passo a mão naquela cabecinha careca do Witzel, porque a gente já conhece a peça, né? E aqui o negócio foi muito estrambólico, assim, né? O esquema do roubo já era muito conhecido, os caras de sempre, então aqui não dava passar. E o problema maior do Witzel é que eu vou falar ele, mas é o governo dele, claro, né? Sim. Eles roubaram e não entregaram. Não inauguraram os hospitais de campanha. Sim, e ele estava falando antes, não, vai ser bom porque o hospital de campanha vai ficar para cirurgia eletiva. Não tem defesa, entendeu? Ele entrou num buraco que não tem como sair. Exatamente. Então, assim... O rouba, mas não faz. Exatamente. Inaugurou um Ademar de Barros corrupted, né? Assim, Pois é, aí a crítica o Bolsonaro está inaugurando obra que não é dele. O outro não está inaugurando nada. Aí fica difícil, né? Exatamente. Então, assim, a caça aos concorrentes, a gente falou já da inauguração das obras, em que, sei lá, 98% não é dele, fora as inventadas, né? Porque teve umas fotos postadas aí de obras de 2000 e não sei quanto, e foi a outro dia. E aí é o seguinte, o Rafinha e o Fernando falaram isso agora. Tem aquela galera, meu irmão, que votou no Bolsonaro porque o Bolsonaro é o Bolsonaro. Só que aí o cara entrou e começou esse show de horrores que a gente está vendo desde janeiro do ano passado até prender o Queiroz. Esse cara falou assim, o cara é muito doido. Cara, que porra é essa que eu votei? Aí votou no Bolsonaro? Não, votei no Amoedo. Aí agora, todo mundo normalizou o Bolsonaro desde que ele parou de falar besteira. E normalizou assim. O jornal já fala dele como se ele fosse um democrata. Ele não é um democrata. Ele não será jamais um democrata. Mas ele está agindo como se tal, e as pessoas já pararam de falar, a grande mídia, os agentes políticos já pararam de falar de impeachment, né? Já estão ali no papo. E aí esse cara falou, porra, tá vendo? Quando ele para de falar besteira, ele voltou a ser uma pessoa maneira. Ele não é maneiro, ele está fingindo que ele é maneiro. Mas o cara não tem mais razão de ter vergonha de dizer que votou no Bolsonaro, de dizer que apoia o Bolsonaro. Agora o Bolsonaro está dando a ele a razão para ele falar, porra, eu votei nesse cara aí mesmo, olha lá. Porra, dando R$600 pro povo
inaugurando, fazendo a transposição do Rio São Francisco em 1 ano e meio. Eu vi isso. Ele já falou disso. Olha o pai dos pobres voltando aí, nosso assunto do último programa. Não, e aí eu quero só fechar, vou ler para vocês a plaquinha que ele inaugurou, né, onde é que é isso aqui? Lá em Parnaíba, 14 de agosto de 2019, foi ontem. Visitou Parnaíba nessa data o líder ungido por Deus. Isso está na placa oficial. O líder ungido por Deus, Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil, que livrou o Brasil do comunismo e da corrupção. Está numa plaquinha daquela oficial de ferro. Francisco de Assis de Moraes Souza, prefeito municipal. Aí entra a pergunta: vai fazer diferença? Esse prefeito se reelege? Provavelmente, né? Esse aí deve se reeleger. Onde é isso? Cara, em Parnaíba. Parnaíba, é Piauí. Esses rolê de cosplay de Lula que ele está fazendo aí. Mas está na placa oficial, o homem ungido por Deus e livrou o país do comunismo e da corrupção. Entende? Então tem que votar nesse cara. Porra. E esse prefeito aí, Francisco de Assis de Moraes de Souza, um abraço aí para o prefeito de Parnaíba, levou o presidente da República lá, ungido por Deus. Porra! Assim, eu quero saber o seguinte, quando é que esse tipo de farsa religiosa vai ser crime? Que crime já é. Quando é que isso vai dar cadeia, processo? Não, nunca. Porra, nunca. Desse jeito assim, nunca. Só quando forem coisas muito escusas, envolvendo dinheiro e tal. Enquanto ficar só na retórica, já te adianto que nunca. Pô, mas não é mais retórica, né? Tá gravado na placa de ferro. Mas isso aí sempre teve. Isso sempre teve. E aí o Lula recebeu, no auge do governo dele, recebeu o diploma de todas as universidades que você pode imaginar. Não, tudo bem, mas isso aí, o similar disso são as 38 medalhas, não são 38 não, são um pouco menos. As 258 medalhas que o Bolsonaro já se deu desde que ele virou presidente. Ele se deu umas 10 medalhas, fora para o filho, os filhos, para o Olavo. Porra, vou te falar uma coisa, se o Brasil quiser me dar uma medalha hoje, eu falar que não quero. Pô, quero não, cara. Porque assim... Só se tiver prêmio financeiro junto. Se tiver prêmio em dinheiro, talvez aceite, mas assim... mas porra, não sabe? Mas eu queria comentar uma coisa que saiu... Assim, eu vi só ontem, né? Não sei se isso é mais antigo e não chegou a mim. Foi um comentário do Mujica, né? Do Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai. Não sei se vocês chegaram a ver. Ele, em alguma entrevista, ele, claro, um expoente da esquerda, né? Provavelmente foi o presidente de esquerda na América Latina que saiu melhor do governo, né? Ele falou uma coisa que realmente tá reverberando na minha cabeça até hoje, e eu nem concordo com tudo que ele fala, tá? Eu gosto muito dele como pessoa, parece ser um governante correto, não se envolveu em nenhuma falcatrua, até onde a gente sabe, etc, etc. Mas não necessariamente eu concordo com tudo que ele defende. Mas assim, ele falou um negócio que é muito verdadeiro. Fazendo uma análise desse momento conservador de direita da América Latina, e um pouquinho do mundo, né? Mas ele focou mais na América Latina. Ele trazendo muito a responsabilidade desse momento aos governos de esquerda da América Latina dos últimos anos. Porque foram governos que, assim, se aproveitaram de um bom momento econômico do continente, fizeram pelo social, só que fizeram pelo social focados em criar bons consumidores. Focaram, ao invés de criar bons cidadãos, focando na educação, no pensamento crítico da população, focou no consumo, em aumentar o consumo dessa população mais pobre, o que é válido, é muito bom. Só que sozinho, primeiro que é algo muito efêmero, porque de um ano para o outro a economia fica pior, o cara não consegue mais consumir igual, e aí você perde o apoio desse cara. E esse cara perde os ganhos, por isso que vem aquele momento de desilusão de 2013. O cara perde algo que que é efêmero, que é etéreo. E segundo, que você não gera um pensamento crítico, e aí a gente vê o que a gente está vendo hoje. A informação nunca teve tão acessível, qualquer um pode ter informação ou pode desmentir uma fake news
no celular, em 2 minutos. Mas como a pessoa não tem as ferramentas para enxergar de forma mais lúcida as informações, a pessoa está desarmada. A pessoa entra num bang-bang desarmada, com uma faquinha na mão, sem o pensamento crítico, sem o acesso à educação. E aí é facilmente manipulado. Ausência de capacidade de abstração. Isso. Assim, você não pensa no... Você não tem a capacidade de abstração e você não tem o pensamento prospectivo. Para você é tudo muito no imediato e as explicações são todas muito diretas, muito simples. Não, eu falo a coisa da capacidade de abstração, porque foi uma coisa que um amigo do Facebook, o Eduardo, um abraço para ele, levantou essa bola já, sei lá, acho que no início do governo Bolsonaro, na época das eleições, sobre um professor universitário que morou no Brasil durante muitos anos, chamado Willem Flusser. Acho que ele, eu não me lembro agora a nacionalidade dele, era uma coisa, sei lá, tcheco, russo, não vou lembrar, desculpe. Procure aí. E ele já tem essa teoria desde o início da década de 70. Ele está sendo muito relido agora. E ele fala, por exemplo, claro que ele não disse isso, porque ele disse isso em meados de 70. Mas, por exemplo, essa capacidade de abstração, essa ausência de capacidade de abstração, é o tipo de coisa que faz você acreditar em coisas como uma mamadeira de piroca, entendeu? Você olha uma foto de uma mamadeira com um pequeno pênis na boca, assim, na boca da garrafa, né? E você nem olha para aquilo e fala assim, cara, peraí, quem montou, quem pegou um pênis reduzido, acoplou numa mamadeira, tirou uma foto e criou essa historinha que eu estou lendo? Não existe isso. Ele leu, está escrito ali, é verdade. Então, assim, a gente discutiu durante muito tempo, durante o governo, assim, ele finge que acredita, ele acredita de verdade, ele se engana. Ele acreditou. Pode até chegar um pentelho como eu e falar para ele assim, caraca, irmão, para pensar, isso não faz o menor sentido. Tal. Aí entra o momento em que ele prefere acreditar. Mas, num primeiro momento, periga ele olhou, é verdade, não tem... Por que ele quer? Por que uma pessoa mandaria uma mentira dessa pro meu WhatsApp? Entendeu? Não existe essa... parece assim, parece que a gente virou, falando no geral, né? A gente virou um bando de trouxa. Eu fiquei zoando um amigo bolsominion essa semana, porque ele veio com uma foto do Ciro Gomes no iate e falou assim, o cara que você votou na última eleição aí, tá todo mundo no isolamento, ele tá num barco. Aí eu falei, cara, ele tá fazendo live todo dia. Estou assistindo as lives dele no YouTube quase todo dia. Que barco é esse? Aí eu olhei, procurei a foto de 2018. Aí eu falei assim, mas que a foto de 2018 ele tirou isso. Aí ele puxou para mim um site chamado Revista do Ceará. Aí eu falei, bom, você viu Revista, viu Ceará e concluiu, bom, se é uma revista do Ceará, deve estar falando a verdade sobre o Ciro Gomes. Nem passou pela sua cabeça que a Revista do Ceará não é nada. Não é nada. Alguém abriu um endereço, a Revista do Ceará, escreveu o que quis lá e está tudo certo. Entendeu? Esse formato Breitbart News, do nosso amigo Bannon lá, da coisa que ele e o Andrew Breitbart criaram, esse formato a galera não se deu conta. Você abre um site, tem 10 notícias de verdade, 2 mentiras. 5 de verdade, 3 mentiras. E vai caindo, vai se caindo. Marrico, o que me irrita nessa história toda é que boa parte da oposição, que é o progressista, não percebeu que essa estratégia funciona. Mas qual a oposição, Fernando? Assim, a minha dúvida é a seguinte, qual a oposição? Porque assim, a impressão que eu tenho é que tem uma parte da oposição, e eu estou falando assim, vamos tomar assim, a oposição eleita, né? A oposição que está lá na Câmara, no Senado. A impressão que está me dando é que parte dessa oposição dirigente já entendeu, não encontrou solução, porque a gente mesmo aqui trocando ideia já não encontrou. A gente identifica o problema, mas ainda não sabe contorná-lo, né? Ou neutralizá-lo. Essa oposição já entendeu, não encontrou solução e falou, cara, vamos nessa, vamos ficar aqui, intocadinho nessa oposição aqui,
só jogando com esse papel. Não, eu discordo, Rico. Existem algumas soluções que eles simplesmente perceberam que daria muito trabalho implementar. Tudo bem. Essa está no meu escopo de possibilidade que eu falei, entendeu? Mas, tipo assim... Eu queria dar um exemplo aqui, mas sim. não vou especificar o exemplo. Não vou especificar quem foi o exemplo. Teve uma situação que aconteceu uma fake news dessa, e aí a gente falou... Aí tá rolando, né? Uma fake news pesada, viram no site, pá, e a gente fica preocupado, fala, gente, mas calma aí, a gente tem que rebater, tem que fazer, não pode deixar o troço viralizar. Aí o que aconteceu? Aí eu acabei me indispondo, pedindo, olha, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que fazer uma coisa. Eu sei que no final do dia que correr atrás para que um site de verificação de post-check, né, de verificação, um boatos.org da vida, publicasse que aquilo era fake news. Aí matou a história. Mas foi um dia inteiro eu implorando para os caras correrem atrás disso, para não deixar ficar. Entendeu? Então, o ponto é esse. Eles sabem que tem como combater, tem. Só que ainda temos nos dirigentes ainda uma... Será que isso é importante mesmo? Mas é porque tem uma diferença. Eles, infelizmente, os caras são velhos e não entendem que isso funciona. Eu vou te falar. A Brasília é uma bolha. Eles estão numa bolha. Eles realmente tem parlamentar muito bom nosso que realmente acha que se ele for um bom deputado, dá super certo que ele vai vir concorrer a prefeito e vai ganhar. Não funciona. Sabe o que parece isso, Fernando? Tem que comunicar. Não, sabe o que parece isso? Parece outro dia que alguém entrou nem foi na lista de políticos, foi uma lista de amigos, assim, e falou assim, gente, a gente precisa entrar na internet agora para votar. Aí eu olhei, o quê? Não, tá tendo a votação do melhor parlamentar e tá o Carlos Jordi e o Freixo, assim, tipo, pau a pau, vamos lá ajudar o Freixo. Falei, irmão, se tá tendo uma votação que o Carlos Jordi tá pau a pau com o Freixo, eu saía com todos os votos. Deixa o Carlos Jordi ganhar sozinho, irmão. Porque, assim, uma votação que escolhe o Carlos Jordi para melhor parlamentar, porra, meu irmão, vale nada. Não vale nada. Tá com boot, tá com robô, tá com tudo. Não vale nada, entende? Quem é Carlos Jordi no jogo do bicho? Entendeu? Então, assim, se o cara tá ganhando, meu irmão, abandona isso, deixa pra lá. Vou ficar me metendo isso é um esforço inútil, entende? Vai ser até melhor que ele ganhe sozinho, isolado. Quem te fala assim, fala do nosso sério aqui. Bom, a gente ainda tem muita coisa para falar disso, do entorno disso, né? Mas aí também começa a gente a esticar demais, o que pode ser um pouco cansativo para o nosso telespectador, porque a gente ainda tem mais assunto, a gente já está batendo mais ou menos 1 hora de programa. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu acho que vale mais uns 5 minutinhos disso, se alguém precisasse, de necessidade. Senão a gente já vai para os abraços. Opa, abraço. Acho que está tranquilo. Opa, vamos Ricardo, tranquilo? Tranquilo. Bom, vou encerrando por aqui. A gente ainda tem algum caminho aí até o Bolsonaro sacramentar a sua escolha de Sofia, que a gente já sabe qual é, né? Eu até torço para ele pegar outra direção, né? Estou me lembrando daquele desenho do Coyote, que alguém vai lá e dá um tapinha para ver se a placa vira para o outro lado. Ô, Rico, posso fazer só um adendo de 2 minutos, só para não falarem que a gente deixou para lá. Por que eu falei lá no início? Porque assim, ele tem que pegar ele vai ter que pegar um dos caminhos, já está bem indicado qual é o caminho que ele vai pegar, mas assim, não era fácil escolher qual dos 2 caminhos ele ia pegar, porque os 2 caminhos trazem problemas quando você não o pega. O problema dele, se ele pegar realmente o caminho que a gente tem quase certeza que ele vai pegar, que é o do investimento estatal, do Estado impulsionando a economia, é que ele vai perder de vez o apoio do grande empresariado brasileiro, dos economistas, todos liberais, de forma geral. Isso, eleitoralmente falando, não é muito relevante, né? Isso aí gera muito pouco voto. É só a gente ver quantos votos o Amoedo teve na última eleição, o Alckmin e tal. Então, não é relevante, mas é relevante nos bastidores. É uma galera poderosa
é uma galera que tem poder financeiro e poder de barganha dentro do Congresso, dentro né? Tem políticos na mão. Quem banca o jogo, né? Quem banca o jogo de verdade. Isso, quem banca a brincadeira, seja de mídia, seja de né, política e tal. E essa galera pode se aproveitar. Porque assim, a gente falando assim, parece que o Bolsonaro está com 70%, 80% de aprovação. Não é isso. O país ainda está muito dividido, ele só saiu do atoleiro. Deixa só, antes de você continuar, deixa eu só fazer esse adendo, porque eu estou há séculos para fazer esse adendo, e toda hora o assunto vai abrindo. Assim, parece que a gente está falando de uma melhora de 32 para 60. Não. Ele foi de 32 para 37. O que estamos todos espantados é que, apesar de tudo, esses 5, 10, 12%, dependendo da faixa ali de bem, bom, ótimo, já foi uma surpresa. É só isso. Não, e quebrou uma tendência, né? Quebrou uma tendência de queda ou de estagnação. Agora é um viés de alta, né? Sim. Mas aí é importante a gente... O que? Desculpa. Está cedo também. Cedo. Outra coisa que tem que entrar no componente. A gente está em 2020, tem 2021, tem tempo. Vai lá. Aí a gente tem que abrir o olho, porque assim, essa galera não vai encarar bem essa chifrada, entre aspas, do Bolsonaro, essa traição. Era uma traição que todo mundo imaginava que ia acontecer? Era, mas eles claramente não acharam que isso ia acontecer. Você acha que, que eles não vão engolir? Eu estou com a impressão de que vai ser... Eu acho que não. Eu acho que uma parte... Eu acho que assim, se o Bolsonaro efetivar realmente uma política de Estado grande, muita gente vai perder dinheiro. Entendeu? Muita gente vai ganhar e muita gente vai perder. Quem perder, provavelmente vai ser gente poderosa, não vai ficar feliz. Até porque vai ser uma puta quebra de expectativa para esse pessoal. Não, gente, quebra de expectativa gera raiva. Vou falar rapidinho de mercado aqui. Tem gente que já sabe, já antecipou e já está se preparando. E, inclusive, já está contra. E isso aí não é uma coisa assim, tipo, tá todo mundo a favor. Não, tem muita gente contra. Quem não está contra é quem ainda está ganhando, entendeu? Porque tem gente que ganha com o otimismo liberal. Quer dizer, vai vir... Tem gente que ainda está no discurso. Vai entrar dinheiro, vai privatizar, vai não sei o quê. Tem gente que acredita nisso? Tem. E tem gente que vende isso também. Né? Não é só o Paulo Guedes que é o vendedor. Outras pessoas estão vendendo. Tem gente aí ganhando dinheiro com isso. Inclusive, e tem gente que está ganhando, e tem gente que está saindo fora. Está dizendo, eu não vou participar. Entendeu? Eu não vou participar dessa euforia porque eu sei onde isso vai dar e o meu nome está em jogo. Tem gente séria de mercado, gente. Não é? A gente acaba demonizando as coisas. Não vou ficar falando o nome de um, o nome de outro, mas tem gente que está saindo. Você procura aí. Escreve assim, saiu euforia mercado, que você vai ver que aparecem umas coisas assim, tipo, não vou participar, vou embora. Entendeu? A gente está simplificando por uma questão de discussão, claro. Mas não existe tipo uma salinha onde... Essa salinha aqui é onde o mercado vai se reunir. Não existe isso. Né? É um jogo de interesses que cria uns interesses comuns, outros antagônicos, mas a gente está analisando quem hoje apoiava o governo. Né? Pode vir uma galera que não estava apoiando e passe a apoiar. Isso pode não, vai acontecer. Mas assim, essa galera que vai ficar chateada com essa chifrada, entre aspas, é uma galera poderosa no geral. Então, assim, e como você já tem aí no mínimo metade da população que já não gosta do Bolsonaro, há um risco aí até dele cair. É o que o Paulo Guedes falou. A ameaça velada do Paulo Guedes não é algo absurdo. Agora a gente vê os próximos capítulos. Vai ser uma briga, principalmente de bastidores. Enfim, como eu disse, a gente tem tanta coisa nesse entorno, cara, que eu acho... Isso vai voltar muito ainda. Pois é. Então, assim, vamos deixar ele sacramentar o caminho que ele vai tomar, que a gente acho que já sabe qual é. Se não for esse, será uma surpresa tão grande que teremos um tema novo, um tema realmente... Título, não sabemos nada, não nos ouça. Faz um programa especial sobre filosofia, só sei que nada... Mas isso é verdade, pô.
Se eu soubesse o que vai acontecer, eu estava rico, pô. Né? Quem tem, todo mundo tem bola de cristal, não tem. Inclusive, eu também ouvi falar, já que a gente está no campo do ouvir falar, eu ouvi falar que se sair o Guedes, entra o Campos Neto. Campos Neto também conheço. A gente vai trocar um vendedor de automóvel por um vidente, sei lá. Que beleza. Não, tá demais, cara. Tá demais. Pior, é pior. Tô falando. Eu não sou amigo do Paulo Guedes, mas é pior. Não duvido, não. Não duvido, não. Eu não acho que vai pintar nenhum. Assim, eu não acho que ninguém respeitável e, principalmente, competente vai assumir o governo nesse estado de coisas, entendeu? Um fator que a gente não está esquecendo que é o seguinte: essa vontade dele de gastar dinheiro, fazer obras, dar auxílio emergencial e tal, ainda vai esbarrar na sua incapacidade gerencial, assim, né? Que é uma coisa que não precisa nem a gente enumerar aqui, porque assim, o cara já é um fascista incompetente. A ser um populista incompetente não custa muito, só deu uma... Não, pode dar tudo errado. Pode. Acho até que vai dar. Se der certo é porque deu errado. Mas é isso aí. Vamos lá para as dicas. Vou encerrar o primeiro abraço. Primeiro aquele abraço. Vamos para o abraços da bancada. Ives, tá devendo uma vinheta pra gente, Ives. Eu tenho que lembrar o Ives mesmo, a vinheta do abraço. O Ives vai querer matar. Ele tá, a cada cobrada dessa, pelo menos ele tá ganhando um abraço a cada programa também. Um abraço. Bom, o meu abraço de hoje vai ser o primeiro. Eu vou dar um abraço ao Rafinha, ex-lateral do Flamengo, agora atual lateral do Olympique. Não, Olympique não, é isso? É Olympiacos. Olympiacos. Não, Olympique é França. Vai ser banco no Olympiacos. Vai ser banco do Olympiacos. Eu quero mandar o meu abraço pro Rafinha, porque é o seguinte, porra, tem um monte de flamenguistas. Cara, eu estou muito chateado com o seguinte, vou falar rapidamente do tema futebol, que é o seguinte, essa geração de torcedor de internet é insuportável. É insuportável. Eu torci para o Flamengo, os Flamengos mais barangas de todos os tempos. Mozart no meio-campo. Rodrigo Mendes já foi ídolo do Flamengo. Mendes. Assim, tipo, as maiores porcarias do mundo, eu tava lá, Mengão, pá. Quando o Flamengo tem um time de verdade, aí troca um técnico, que é uma coisa normal, né? Sai um técnico europeu, entra outro técnico europeu. Ou seja, não é aquele cara que vai chegar, bora galera! Não, o cara técnico europeu, o cara vai vir, metodologias, né? O que ele pensa de futebol, é uma coisa muito nova para a gente brasileiro aqui e tal. O time toma 2 porradas, já tá nego pedindo para cair todo mundo. Demite. Volta, Papai Joel, volta. Papai Joel. Então, assim, pô, cara, boa, galera mimizenta, gente. Então, assim, já tava nego xingando o Rafinha. Meu irmão, muito obrigado, Rafinha. Muito obrigado. Muito obrigado. Veio, jogou um ano e ganhou mais título do que o Botafogo, o Fluminense e o Vasco juntos nos últimos 5, se duvidar. Então, assim, nada, né? Nenhum. Né? Se ganhar um, já passou. Já. Não, mas ganhou uma porrada. Só em um ano o cara ganhou uns 6 títulos. Então, assim, muito obrigado, valeu. Né, valeu. Bom voo, chega lá na Grécia, toma lá um drink por mim, enfim. Passeia nas ilhas lá, que é bonito. Dizem que é bonito. Toca um pagode lá para os gregos, deixa tudo certo. E é isso. Meu abraço vai para o Rafinha. Muito obrigado por tudo. Achei meio rancoroso esse abraço aí. Não foi um abraço muito feliz. Não, esse abraço aí foi meio de chifrudo, hein? Não, eu não tô. O meu rancor não é com o Rafinha. Meu rancor é com esses moleques de internet aí que são insuportáveis, gente. Insuportável. Assim, num dia, o técnico mal chegou, o nego já faz musiquinha. Aí o cara perde 2 jogos e quer o cara ir embora. Porra, cara. Sim. Tá bom. Deixa eu mandar meus abraços. Meus abraços para 2 companheiras que constroem junto comigo, né? Serão carioca, essa questão política toda. Bruna Werneck e Fernanda Buarque, 2 excelentes companheiras, que estarão em breve aqui participando como entrevistada. A Bruna na área de educação, a Bruna Werneck, que o Rico conhece bem, e a Fernanda Buarque, da área da cultura,
né? É da família Buarque, o sobrenome já diz de onde veio o sangue da cultura dela. Então, são pessoas excelentes, quadros maravilhosos que vão estar aqui trazendo a qualquer momento para fazer nossos bancada entrevista, né? Que a gente está posturando novamente. Aí, quem é o próximo a mandar um abraço? Eu não vou mandar abraço, não, vou manter o distanciamento social. Bom, eu vou mandar um abraço para uma ouvinte nossa de primeiro programa. Desde o primeiro programa, ela vem ouvindo e já chequei que ela já ouviu todos os 7 programas de ponta a ponta. Já chequei, é ótimo. Ele fiscaliza se ela assiste. Chequei com outras fontes. Outras fontes me confirmaram. Fez prova. Mandar um abraço para a dona Deise, que vem a ser a minha mãe, né? Então, eu vi Dona Deise, a Dona Deise está ali direto, sim. Está sempre comentando, está sempre em cima. Eu olhei e falei, quem é essa senhora respeitável assistindo esse tipo de programa de merda que fazemos? Mas é a sua mãe, está explicado. Um grande abraço. Pois é, você tem... É igual quando você tem que ir naquelas pecinhas chatas do filho na escola, os pais têm que apoiar, então a mãe tem que apoiar o programa do filho. Vou mandar palmas aqui para a Dona Deise. Abraço para ela. Merecido. E agora é o momento que todos esperam. O Dicas da Bancada. Dicas da Bancada de hoje. Quem começa? Posso começar. Vou começar. Vou trazer para o Netflix, que estreou mais a última temporada de Greenleaf, que eu acho que é uma série muito boa, que não é muito assistida no Brasil, mas deveria ser vista. Greenleaf. Greenleaf, é verde, árvore verde, é tradução. Mas folha verde. Folha verde. É uma série que retrata uma família negra que dirige uma mega igreja pentecostal, neopentecostal, com teologia da prosperidade. Então, mostra os bastidores dessa igreja e os dramas familiares dessa família. É uma produção do canal da Oprah. A Oprah tem uma participação especial no programa. Aí trata a questão de abuso sexual, exploração de fé, estupro, uso de drogas, suicídio. Eu particularmente, sou muito fã, principalmente para quem já viveu o mundo evangélico. Você vai ver lá e fala, cara, isso acontece mesmo. Então, ela terminou nos Estados Unidos, né? E agora estreou no Netflix a última temporada. Eu estou segurando para não devorar tudo. Eu fiz 2 episódios e me forço a não ver no dia seguinte, para poder durar um pouco. Então, a minha dica cultural é Greenleaf. Se você quiser ver o que é uma mega igreja americana de teologia da prosperidade, veja essa igreja que dá uma retratada bem como funcionam as coisas. Tem algumas diferenças com o Brasil, mas é bem interessante. E a trama é legal. A evangélica já está globalizada já. Por sinal, tu sabe o que eu vi outro dia? Vocês devem ter visto isso. Vocês viram aquele... Não sei se foi em Angola que uns pastores se rebelaram no Universal e botaram o Universal para correr. Botaram o Universal para correr e vão fazer lá uma... E falaram por quê, né? Assim, não, porque, tá parecendo uma franquia de negócio, não é isso. Eu falei, que isso, rapaz? Pô, que coisa. Achei bem interessante. Alguém vai morrer, mas enfim, achei bem interessante. Então, da última vez que isso aí aconteceu, né? Lutero, etc, morreu uma galerinha, né? Exatamente. Mas eu acho que a Universal está com um problema muito grande. Para quem não sabe, a Universal tem várias igrejas na África, é um ponto forte deles. Eles estão com muitos problemas no continente. Eu acho que eles estão muito enrolados mesmo. Eu acho que essa de Angola aí é efeito dominó. Vai varrer a Universal. Problemas de todo o império, né? Quando algo cresce muito, você acaba sempre tendo esse tipo de problema. Acho que eles estão no momento Lucrécia Borgia da religião deles, né? Quem é o próximo? Eu vou dar dica. Vocês dão as dicas muito boas e eu nem consigo dar conta de ver as dicas que vocês dão, porque são boas, me interessam. Então, eu já cheguei à conclusão que as minhas dicas, vou dar dica porcaria aqui mesmo. Então, é o seguinte,
O Rico falou aí do Carlos Jordi, eu me lembrei do Jordi, o cantor. Coloquem no Google Jordi, o cantor, para você ver como era trash Aquele no menininho. ano 2000. Lembra do Jordi? Quem lembra do Jordi? A mãe vinha chicoteando ele lá, francês? Era um mesmo. francesinho que cantava e não sei o que lá. É tosco, é só para ver coisa tosca. Isso não é dica cultural de coisa nenhuma, isso é só uma brincadeira. Vou ter que ver aqui, gente. Mas se é divertido. Bota Se é assim, divertido, Jordi, tava não. cantor, vai aparecer uma criancinha. E aí vocês escutem as músicas para você ver como era trash, como nossa televisão também era boa. Nossa, Não, e com certeza alguém conhece música dele. É criança mesmo, gente. Caraca. Vai ver o Jordi. É bom quando toca na festa, todo mundo louco, dança. Tu não lembra, mas o Fernando não tem idade para lembrar do Jordi, não, né? O Fernando não deve lembrar, não. Jordi é punk. Não, tem um filme muito bom. Agora, sério, aqui também tem um filme muito bom que se chama O Sol é para Todos. Eu não sei onde é que está isso, é um filme antigo lá dos Excelente. anos 50. Vale a pena ver esse filme. Sidney Sheldon, não é? Não é? O Sol é para Todos? Acho que é Sidney Sheldon, não é? O escritor. Não sei, agora você me pegou. Não me lembro. Eu sei que era com o Gregory Peck, com um time de astros aí. Gente, o Jordi foi no Domingão do Faustão 93, tem um vídeo aqui. Foi. E a mãe dele está no fundo chicoteando. Mesmo. Não, e a mãe está no fundo, meio dando uma chicoteada nele. Gente, a televisão dos anos 90 merece ser melhor estudada. Cara, vou te falar. Você sabe qual é o ponto alto da televisão dos anos 90 que eu me recordo? Eu nem assistia muito TV de final de semana nos anos 90. Eu já estava ali pela faixa entre, sei lá, os 17... Eu comecei a década de 90, acho que com 16, 17 anos, né? Então já estava... Eu assistia televisão no domingo. Mas eu me lembro de um domingo que o Gugu, falecido Gugu, que Deus o tenha, no meio daquele programa maluco dele, ele pegou e fez um discurso, um libelo sobre exploração sexual infantil e dizendo que aquilo era um absurdo, que aquilo devia ser denunciado, se alguém soubesse, deu um telefone lá para denúncia e tal. E quando ele acabou, ele foi diretamente para o concurso das criancinhas dançando na boquinha da garrafa. Sim. Não, eu estou falando sério. A televisão precisa... A televisão tocado, assim, tipo, eu falei, caralho, o cara faz um discurso de pedófilo, depois ele bota um show para pedófilo. É um negócio de maluco. A televisão dos anos 90 tem que ser melhor estudada justamente por isso, porque ela foi no ápice da extravagância sexual, da maluquice, da perversão. E foi uma guerra mesmo. Tem um episódio que é estudado, que é o episódio aí também, vale uma consulta, que é se não me engano, posso estar errado, Latininho, que foi um cara que o Faustão levou, aí porque era uma guerra no domingo, só de coisa horrorosa, assim, não que seja o cara horroroso, mas assim, quem mostrava coisas mais impressionantes. Então era um negócio muito esquisito. Ricardo. Depois acabou, né? Porque logo nos anos 90, depois, no meio dos anos 90, começou a ter internet e aí mudou a coisa. Não, a televisão brasileira, Ricardo vai me corrigir se eu estiver errado. A televisão brasileira dos anos 90 era violência e sexo. Era violência durante a semana, com aquelas coisas, né? Não tinha esses programas tipo do Datena, mas era aquelas coisas do repórter ir no meio do tiroteio. Eu esqueci o nome, tinha um nome do programa. Era a imitação dos programas americanos que os jornalistas saíam junto com a polícia para prender os outros, no meio do tiroteio e tal. Era violência durante a semana e sexo no final de semana. Era as gostosas na banheira, brigando no gel. E quem veio nisso aí, quem começa essa coisa trash da TV também é o nosso Roberto Jefferson. Que fazia também, comandava, era um cara que comandava, mostrou uma criança morrendo lá, era um negócio bem trash. Exatamente. Não era nos anos 90, era antes, mas é onde começou aí essa linha de decadência da nossa televisão, Por sinal, que já foi muito boa. Essa semana eu vi o Reinaldo Azevedo num desses programas, nos programas diários dele na Band News, muito revoltado, acho que com a Lava Jato e tal, e ele começou a dar um chilique na frente da câmera e bater na mesa. Juro que eu lembrei do Alborguete. Lembra do Alborguete?
O Alborguete, quando eu era criança, eu gostava de ver vídeo dele, mas claramente seria um bolsominion fervoroso hoje em dia, né? Se tivesse Cara, vivo. sabe que eu tenho um pouco de dúvida. Eu acho que sim, pode falar sim. Tem a menor dúvida. Vamos passar aí, seria. Cara, Ele era um ratinho piorado, Rico. Eu acho que sim, mas sabe o que acontece? O Alborguete ele também tinha uma coisa que ele gostava de ser do contra. Assim, ele era um fascistão, porra, desses que, porra, tem que matar mesmo, né? Mas ele também tinha um quesinho de ser do contra. Quando ele achava um ponto ali para ser do... Talvez ele chegasse e falasse assim, isso aí nunca me enganou. Assim, ele se posicionasse como o Bolsonaro de verdade. Isso aí é 10%, tá? De chance. 90% de chance. Sim. Ué, tem uma outra figura, vamos até perder um pouco dos nossos poucos ouvintes agora. Tem uma figura que eu não tenho a menor dúvida que seria bolsonarista hoje em dia e que é um ídolo nacional, né? Que é o Senna. Não. Ninguém tem dúvida que ele seria um puta bolsonarista hoje em dia. Sabe um que não seria? Tô chocado aqui. Calma aí, gente. Pelo amor de Deus, eu não sei por quê. Pesquisa. Agora tu acabou comigo aqui. Pesquisa que você vai ver. Eu acho que pelo sapatênis seria mais pro Dória, mas é possível. Eu acho que ele seria mas ele era chegado do Maluf. Não, mas ele era malufista, cara. Você tá sonhando que ele ia ser bolsonarista. Talvez ele pulasse do barco depois, mas na eleição não tem a menor dúvida. Gente, o Instituto Ayrton Senna tá ali, grudado no governo Bolsonaro, tomou uma rasteira, é bem verdade, porque veio com ele a reboque lá, achou que ia ganhar o Ministério da Educação e ele botou o povo ideológico. Esquerda para ele. Gente, não tem diretor nesse programa, não. Eu avacalhei dica, Rafael. Dicas todas. Então, se você é uma discussão. Pessoa divergente. Alguém vai dar uma porrada na mesa, vai dizer, é isso que eu tô falando. Vamos lá. Vamos lá, Rico. Rafael, vai a sua dica. Então vou eu. Eu tenho 2 dicas hoje. Uma dica é para valorizar o nosso meio aqui, apesar que a gente está no YouTube agora também, muito forte, mas valorizar os podcasts. Tem um podcast muito bom, que é mais focado em política internacional, mas fala um pouco também de política nacional, que é o Petit Jornal. É um podcast muito bom, é até um concorrente nosso, apesar de ser mais curtinho e de ter uma qualidade de equipe muito maior do que a nossa. Ele é composto pelos professores Daniel Souza e Tanguy Bagdadi, e é um podcast excelente. Foi até uma influência nossa aqui para começar o Bancada Carioca, uma das influências. Então, é um ótimo podcast, tem o site também, Petit Jornal, muito bom. E a minha outra dica A minha outra dica é uma coleção de livros da editora Contexto. Eu nem sei se tem um nome essa coleção, mas tem vários livros que são que é das nacionalidades, que tem os livros, os italianos, os argentinos, os americanos. Eu já vi de tudo que é nacionalidade que vocês podem imaginar. Não é uma coleção nova, então já tem um tempinho, então eles têm vários livros já. Eu já li alguns e todos foram excelentes. Chama Povos e Civilizações, eu acho. Povos e Civilizações. Tá vendo? Nada como alguém mais letrado. A coleção, então, Povos e Civilizações, da editora Contexto. Vocês pensem assim, eu acho legal o país tal. Aí vocês joguem lá o gentílico, né? Os iranianos, sei lá. Aí vai ter um livro. Tem um livro sobre, e eles falam um pouco do... Cada livro tem o seu... né, foca em alguma coisa, mas, no geral, eles falam sobre o povo, sobre um pouco da história do país, um pouco de como é viver naquele país hoje em dia, os preconceitos daquela sociedade, as belezas daquela sociedade. É interessantíssimo. Todos os livros que eu já li dessa coleção, eu já li uns 4 ou 5, foram muito bons. É muito fácil de achar. E-book lá na Amazon você acha, no Google Livros você acha, em qualquer livraria você acha livros da coleção. Acho que até a Contexto tem um site também que vende, um site próprio. Então é muito bom.
Depois do jabá do Rafael sobre a contexto... Eu queria só... Deixa eu fazer só uma correção aqui. Eu falei que o Sol é para Todos era do Sidney Sheldon. Não, eu fui olhar aqui naquele Google ali. Não, Harper Lee. Eu errei o escritor. Mas só para deixar corrigir, só para deixar a correção aqui, porque senão alguém vai me xingar nos comentários. Vai. Será que estão xingando por isso? Hã? Será que estão xingando por isso? É muita vontade de xingar, hein? Estão xingando no Brasil por qualquer coisa, né? Enfim, Bom, então vamos nessa. Vamos lá. A minha dica é o seguinte, gente. Teve outro dia essa live do Caetano Veloso, que ficou na Globo.com lá, aberto e tal, não sei o quê. Foi uma loucura. O pessoal ficou emocionadíssimo. Até a gente ficou brincando, falou assim, cara, estava brincando com uns amigos. Eu gosto muito do Caetano, mas não é o meu cânone da MPB preferido. Mas gosto muito, enfim. E eu vi as pessoas tão emocionadas, tão chorosas e felizes e tal. E aí um amigo meu ficou brincando e falou assim, cara, o povo tá carente, hein? Porque, assim, a mulher dele, a Paula Lavigne, tá há uns 3 meses filmando o Caetano e fica fazendo uns filmetes com ele, falando Caetano faz uma live, Caetano faz uma live, Caetano faz uma live. E aí, 3 meses depois, o Caetano faz uma live na Globo.com, você vê que aquilo ali nada mais é do que era uma peça promocional, quer dizer, várias mini peças promocionais, né? Porque ela faz isso muito bem com o próprio marido, ex-marido, nem sei se são casados mais. Mas, de qualquer forma, assim, a live foi muito bonita, eu peguei só um pedaço e tal. Mas aí eu me toquei de que é o seguinte, eu via as pessoas emocionadas com essa coisa do Caetano e tal, não sei o quê, e aí eu me toquei de que não vou te falar desde que a quarentena começou, mas a partir do ponto que estamos agora, do meio da quarentena para cá, eu só tenho escutado Jorge Ben. Só tenho escutado Jorge Ben. Eventualmente, uma coisa ou outra, assim, eu fui no Spotify e marquei o Jorge Ben de 50 e... Eu tenho o primeiro disco dele, acho que é 62, eu acho. Ou 63, ou 58. Agora me deu um branco. Mas, assim, o 63 é o Samba Esquema Novo. Eu marquei os discos do Caetano de 63 até 79. Assim, montei uma playlist do Shuffle. Assim, e aquilo é um troço, meu irmão, porra, fora do comum. Assim, tipo, e tem uma coisa que eu tenho de falar, é o seguinte, eu falo isso para todas as pessoas, assim, eu não sou da MPB, tá? Eu sou nascido e criado no rock inglês. A minha banda, assim, as minhas bandas preferidas orbitam ali pelo The Cure, pelo Kraftwerk. Eu não sou um cara que cresceu... Da Tropicália, né? Hã? Não é da Tropicália, né? Não sou uma pessoa que cresceu ouvindo MPB, essa MPB. Assim, os meus pais até escutavam samba, o pagode carioca, o Zeca Pagodinho era aquela coisa que tocava sempre lá em casa, um AGP, né? Roberto Carlos da minha mãe e tal. Mas tinha um disco outro do Caetano, do Gil, mas eu não nasci crescendo, eu não cresci ouvindo isso. Fui descobrir a MPB de verdade lá para os 15, 16 anos. Curti também, é ótimo, anexei na minha playlist de gosto. E eu falo para todo mundo, gente, tem uma faixa da MPB ali de 58, desde que a Bossa Nova estourou, até, vamos botar assim, início dos anos... De 58 a 85, eu brinquei que é um palíndromo, né? De 58 a 85. Que se você procurar, você acha umas coisas assim fora do comum, assim. E assim, fora do comum, assim, nível mundial. Então, assim, eu duvido que exista um país no mundo que, nessa faixa de década aí, criou tantas coisas tão variadas com tanta qualidade. E olha, como eu disse, eu sou do rock inglês. A dica é o Jorge Ben, então. A dica é Jorge Ben, de 63 a 80. Já que você falou de música e falou de cultura, a gente tem que falar, já falou do Caetano, que a revista Rolling Stones, a sucursal brasileira, fez uma zoeira, uma zombaria que diz que foi muito cômico o despreparo do Caetano Veloso, que pegou um mal, né?
para fazer música. Gente, olha que engraçado. Gente, o jornalista de música não entende de música. Pode uma porra dessa? Aí o Caetano fez um textão esculhambando, para quem não sabe, o prato. Assim como, por exemplo, que no Rio de Janeiro tem uma caixa de fósforo, são instrumentos musicais, a riqueza brasileira. E o prato e o garfo é muito característico do recôncavo baiano. Então, aquela música realmente era o prato e o garfo. Nego nunca ouviu falar em Dona Edith do Prato. Nego nunca ouviu falar Dona Edith do Prato. É um nome famoso, sim. Pois é. E vamos lá, com todo respeito, Rolling Stones, né? Revista Rolling Stone, ninguém te perguntou nada. Deixa o Caetano usar o que ele quiser, cala a boca. Eu só não falo o nome do repórter porque eu não faço ideia quem é o repórter. Claramente, não vale a pena trazer ele para cá. Mesmo que não fosse um instrumento tradicional da música brasileira, esse cara não entende de música, né? Porque quem nunca tá com os amigos pega até um balde, bate e faz um som. Pelo amor de Deus, aí vai criticar. Ai, que engraçado, ele não tem um instrumento musical, pegou um prato e um garfo. Meu Deus, realmente, o Caetano, coitado, ele não tem acesso a instrumentos musicais. Não sabe nada. Não, o que me deixou super perplexo, tá no fundinho aqui, rola no Jorge Ben, dá pra ouvir? Dá não. O que me deixou mais perplexo é o cara que é jornalista de música, ele não precisa gostar, não. Mas é impossível ele nunca ter ouvido falar, se ele é jornalista de música, em Dona Edith do Prato. É uma figura premiada, lá que faz esse som oriundo que se chama Edith do Prato, porque ela toca, né, no pratinho. Então, assim, porra, o bolsonarismo chegou no jornalismo musical, danou-se, entendeu? Então fica a dica. Eu tô sem dinheiro, tô sem trabalho, eu também não entendo de música. Então, se a Rolling Stone quiser me contratar e me pagar uma grana para escrever mal sobre música, eu tô dentro. Ai, meu Deus, verdade. Partiu, gente. Bom, gente, vamos encerrando o Bancada Carioca de hoje por aqui. Mais uma vez, foi um prazer inenarrável, como eu sempre brinco, quase sexual. Deixa eu só preparar aqui nossa vinhetinha para sair fora, porque, pô... Tem a dancinha, né? Agora temos a dancinha tradicional. Isso aí eu esqueci de falar. Fez sucesso com a audiência, nossas dancinhas de cabeça. Pô, então é isso. Vou pagar esse mico sempre. Já que a audiência gostou... Peraí, cadê nossa... É porque a música tem um swing bom, né? Dá vontade mesmo de você acha que foi brilhante nessa vinheta. Você acha que a gente está aqui pressionando o Ives para ele fazer mais uma vinheta para nós? Por quê? Porque ele é bom disso. Para dançar, acho que é dançar outras vinhetinhas. Bom, só para a gente dançar. É a única atividade física que esse povo faz. Vamos lá, vamos encerrar então a Bancada Carioca dessa semana com um pouco de movimento. É isso aí. Boa semana para todos. Semana que vem a gente está aqui falando mais bobagem. Bobagem boa de vídeo, VIF, enquanto você lava a louça, passa roupa, cuida aí da sua vida. É isso aí, um abraço, um beijo para todos. Valeu, galera. Fui!